elevada da manifestação da fé. Que expressão é essa? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Amém. Quem está dormindo aí diz amém. Jesus, acorda ele, Jesus. Faça ele ouvir, Pai. Ela também, né? Bom, e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo. Quer dizer, pegavam ele todos os dias e colocavam ele na porta do templo, que se chamava Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Pedro falando com aquele homem que estava coxo e mendigando na porta do templo que se chamava Formosa. Então Pedro fala para ele assim: olha para nós. Quem acredita aqui que se as pessoas nesse mundo olharem para você, encontrarão Cristo em você? Levante a sua mão. Porque quando Pedro e João, isso era uma prática muito comum dos apóstolos, que aprenderam com Jesus. Por que eles disseram assim? Olhe para nós. Porque haviam muitas outras coisas ao redor. Nós precisamos entender o cenário, aquele cenário ao qual esta história, que é verídica, ela é narrada para nós, era um cenário completamente contraditório ao que Deus estava para fazer na vida daquele homem. E muitas das vezes, você vai ter que escolher entre olhar para a fé e olhar para as adversidades, para os contratempos. Porque se você parar para olhar, por exemplo, agora, o que está acontecendo no mundo, você vai perder sua fé. Quem está entendendo, queridos? Você vai desanimar. Se você parar para olhar as dezenas de guerras instaladas no mundo, se você parar para olhar para as circunstâncias da vida, você não vive a fé. Então, eu quero que você entenda que quando Pedro e João chamou a atenção daquele homem, dizendo assim para eles: olhe para nós, ele não estava querendo chamar a atenção daquele homem para eles, Pedro e João. Mas eles entendiam que dentro deles habitava um Deus. E que sim, quando as pessoas olhavam para eles, elas poderiam, se quisessem, encontrar o Deus que eles pregavam. Então, quando eles falam para aquele homem: olha para nós, e ele continua dizendo o seguinte: e olhou para eles. O homem olhou, mas ele olhou esperando receber deles alguma, porque ele estava ali pedindo. Na verdade, aquele homem, ele não estava nem muito interessado na cura dele. Quem está entendendo, queridos? Já viu aquelas pessoas que hoje, muitas pessoas têm dificuldade até de serem curadas e não se interessam
Porque o que elas querem, na verdade, são outras coisas. Por exemplo, eu já me deparei com pessoas que falaram assim: pastor Gamonal, não põe a mão na minha cabeça, porque se eu for curado, eu vou perder o benefício do INSS. E gente até que teve medo de eu colocar a mão. Quem está entendendo, queridos? Então eu vejo esse caso aqui mais ou menos isso. Aquele homem, quando ele falou assim, olha para nós, ele olhou, mas já pensando assim, agora ele vai dar uma boa esmola para a gente, para mim no caso, né? E aí quando ele olhou, aí Pedro falou assim, olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Por que eles falaram o Nazareno? Porque uma pessoa que nascia em Nazaré, ela era a pessoa mais improvável de ser procurada por alguém para qualquer tipo de ajuda. Quem está entendendo, queridos? Então, quando ele fala assim, eles falaram alto, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E diz o texto para mim, pode passar o próximo, segurando-o pela mão direita, presta atenção, segurando-o pela mão direita. O nosso tema hoje, a expressão mais elevada da fé. Esse tema começa a ser revelado aqui, ó, segurando-o pela mão direita, ajudou a quê? A se levantar. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Pode passar o próximo. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quem pode aplaudir esse Deus? Porque Ele é Deus de cura, Ele é Deus de milagres, e Ele revela para nós a expressão mais elevada da fé, que é o amor. Você observou que em um dado momento Pedro e João estavam muito mais interessados na mudança daquele homem do que ele mesmo? Existem pessoas que elas estão tão escravizadas, que elas estão tão acorrentadas pelas trevas desse mundo, que se elas não encontrarem pessoas como eu, como você, como nós aqui, que muitas das vezes estaremos muito mais interessadas e interessados na cura delas, na salvação delas, na libertação delas, do que elas mesmas. Porque as pessoas que estão em trevas, elas não conseguem pensar de uma forma normal. Porque muitas das vezes a mente da pessoa, ela é controlada por forças espirituais. Você vê que aquele homem estava ali, e diante dele estava ali 2 homens de Deus, 2 apóstolos de Jesus, e o próprio Cristo, através daqueles 2 homens, ele apareceu para aquele homem ali. Porque quando ele fala, olha para nós, ó, Jesus está em nós. Em nome de Jesus, ele fala assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho em mim, eu te dou. O que Pedro estava dando para aquele homem? Jesus. Amém, queridos? Pedro estava dando para aquele homem a oportunidade, primeiro dele ser curado daquela doença que era impossível, humanamente falando, ele ficar curado, porque ele já tinha um diagnóstico, já havia um diagnóstico. Uma irmã que subiu aqui, o marido já tinha tido um diagnóstico, né, Ana Cláudia? E o médico até quer fazer outro, porque é assim, quem vive da fé, vive da fé. Mas
o mundo normalmente duvida mesmo, não, vamos fazer outro exame, porque de repente deu problema na máquina. Deu para entender, queridos? Mas não deu problema na máquina, foi Jesus que curou mesmo. O mesmo Jesus que curou o paralítico na porta do templo que se chamava Formosa, foi que curou os esposos dela. Aleluias! Esse é o nosso Deus. E essa é a expressão mais elevada do amor. Porque não tem como falar de amor sem ajudar o próximo. Observe que quando eles mandam que aquele homem olhasse para eles, se o texto está dizendo, é porque eles mesmos, os apóstolos, perceberam que aquele homem, ele estava a fim de ganhar um dinheiro. Quem está entendendo, queridos? Mas olha como que é, né? A maior expressão da fé é o amor. Pedro e João, eles não desistiram daquele homem. E quando que isso fica provado? Quando o texto diz para mim e para você que eles o ajudou. Como que ajudou? Segurando na sua mão e o levantando. Quem está entendendo? Vai ter gente que ela vai estar tão encalacrada, tão cheia de jabiraca, que se você não segurar na mão dela e falar assim, ó, vamos, ela não vai. Porque ela não tem forças. Ela está dominada. Quem está entendendo, queridos? Não faça a avaliação tendo você por modelo. Você não é uma pessoa dominada. Você já é uma pessoa liberta. Você já é uma pessoa salva. E às vezes a gente quer colocar a mesma régua. A gente quer igualar, mas não dá para igualar, pelo menos por enquanto. Depois vai igualar. Quem está entendendo? Porque a graça nos iguala, sim ou não? Mas enquanto a pessoa estiver naquela situação, não dá para igualar. É desproporcional. É fato que ela está dominada, é fato que muitos estão endemoniados, outros estão com espírito de enfermidade. E aí é que precisa o quê? Manifestar a expressão mais elevada da fé. Qual é a expressão mais elevada da fé? O amor. E o que é amor? Amor é atitude. Muitas pessoas invertem. Coloca o amor como se fosse uma coisa abstrata ou uma coisa espiritual, intocável, no lugar da fé. Não. O apóstolo Paulo vai ensinar para a gente, lá em Gálatas capítulo 6, vamos ver agora. Gálatas capítulo 5, aliás, versículo 6, olha que Paulo fala disso, sobre o amor. Porque em Cristo Jesus, ele estava dando uma orientação para os religiosos, né, que estavam lá naquela discussão, quem era circuncidado, quem não era, eles estavam mais preocupados com a circuncisão, o outro com a não circuncisão. Aí Paulo começa a ensinar, ele fala assim, ó, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então, eu tenho fé, mas se eu não tenho atitude de amor, isso não muda o mundo, as pessoas nesse mundo. Se eu tenho fé só para mim, eu estou bem, estou salvo, está tudo bem comigo, Jesus pagou, eu tenho tudo que eu quero, e aí eu vou viver dentro de uma bolha, e aí não é cristianismo autêntico isso. Isso não é o cristianismo. Cristianismo é esse que depois de salvo, depois de curado, liberto, você faz como Pedro. Mesmo vendo que aquela pessoa, ela não está tão afim, mas você sabe que ela está sofrendo, você estende a mão. E você a ajuda. Alguma vez você trouxe uma pessoa no culto, que ela nem estava muito afim de vir, levanta a mão,
mas você estendeu a sua mão. E o fato de você estender a sua mão é que pode ter feito a diferença na vida dela. Por quê? Foi a partir dali. Ela tomou um impulso. Tem gente que precisa ganhar um impulso. Por isso que eu comecei aqui falando assim, ó. Semana que vem, você e mais um. Porque existem pessoas que, se elas não forem alcançadas por essa expressão da fé, maior expressão da fé, que é o amor, você vê, Pedro estava ali cheio de fé, que aquele paralítico iria voltar a andar, como voltou a andar, mas ele não estava vazio de amor. Quem está entendendo, querido? Porque se ele estivesse vazio de amor, ele teria, no que ele percebeu, que o homem só queria dinheiro, ele largaria de mão, falaria assim, você não está querendo cura nada, você está querendo dinheiro, X para fora, deixa eu ir embora, não quero perder o meu tempo, não é isso, gente? Mas ele não, e ele estendeu a mão, em nome de Jesus, eu te dou o que eu tenho. E quando ele segurou a mão daquele homem, aquele homem sentiu realmente o que ele estava dizendo, o que ele tinha, e naquele momento ele desejou ter o que Pedro e João tinham. Amém, queridos? E é assim, quando você ajuda, quando você estende a tua mão para ajudar nesta maior expressão de fé, que é o amor, a pessoa sente, ela ganha um impulso, ela fala assim, não, essa pessoa realmente está demonstrando que me ama, que ama a minha vida, porque ela está mais interessada pela minha cura do que eu mesmo. Quem está entendendo, gente? Deu para entender o que eu estou falando para você? Às vezes, nós nos sentimos assim, muitas das vezes. Já teve caso de eu estar ali muito mais interessado pela cura daquela pessoa, que às vezes eu estou ministrando sobre ela, do que a própria pessoa. Mas só que a gente não pode abrir mão do amor. Porque se a pessoa não estiver tão interessada, mas ela pode despertar pela tua atitude. Porque, como eu falei, amor não é sentimento, amor é atitude. Se amor não fosse atitude, Jesus não falaria assim, ó, um novo mandamento eu vos dou, que ame uns aos outros. Espera aí, se eu tenho que mandar, é porque é uma atitude, ou eu faço, ou não, porque mandamento é o quê? Fazer, né? Cumprir, não é? Se é uma coisa espontânea, não precisa ter mandamento. Concorda? Quem está entendendo o raciocínio? Se ele fala assim, eu tenho um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Então eu entendo que amor não é sentimento. Amor é decisão e atitude. Por isso que eu aprendo aqui com esse exemplo de Pedro e João, que a maior expressão da fé é o amor. E eu aprendo com Paulo quando ele diz, né, que a fé opera com amor. E para encerrar, Efésios capítulo 6, versículo 23, quando o apóstolo Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, está dando tchau, faz assim com a mão assim, fala, tchau pastor. Paulo foi ali, pregou, curou muita gente em nome de Jesus, ensinou. Aí no final, quando ele vai dar assim, tchau pastor, aí no finalzinho, olha como foi a despedida dele. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus, viu? Amor com fé. Perceberam que amor e fé sempre juntos? Porque ele falou assim, amor com fé. Porque o amor é uma atitude de fé. Eu pergunto para você, o que moveu Pedro olhar para aquele homem e falar assim, estender a mão para ele e falar, em nome de Jesus, levante e ande? Foi a fé,
mas que operou através do amor. É o que Paulo ensinava, ó. Amor com fé, porque não vai adiantar também ter amor, mas se não for se a pessoa vê amor como sentimento, não vai funcionar, porque ela só vai ficar só sentindo pena das pessoas, falando, ai, coitada, coitadinha, eu tenho dó, ai, que situação lastimável, que situação deprimente. Mas como esse amor aqui que Paulo ensina, ele não é um amor que o mundo prega, ele é um amor de Deus por nós, derramado na cruz, manifestado em Cristo Jesus, com a obra consumada na cruz. Então não é um amor sentimento, não é um amor para ficar só sentindo dó das pessoas. Quem está entendendo? Ai, coitadinho, coitadinha. Não, é um amor que ele é operante pela fé. É o amor que moveu Pedro. Não, peraí, estou sentindo aqui que ele nem está querendo muito, mas eu vou dar um empurrãozinho. Quem está entendendo, querido? Quem acha que ele deu um empurrãozinho? Levanta a mão. Porque o homem olhou, o texto ensinou para mim, para você, que o homem olhou esperando ganhar o quê? Mas Pedro estava pensando assim, tudo que esse homem quer é voltar a andar. Mas olha só, Pedro estava pensando diferente dele. Enquanto Pedro estava falando assim, esse homem vai voltar a andar, o homem estava pensando assim, eu vou tirar um cascalho desses dois. Não é forte? Eu vou tirar um cascalho desses dois. E aí, o que eu quero que você entenda é que Pedro e João perceberam isso, porque eles eram homens cheios do Espírito. E se está escrito ali que o homem olhou esperando receber alguma coisa, é porque o Espírito Santo revelou para Pedro e João que o homem só queria din. Mas só que a obra consumada da cruz faz a obra completa. E aí o amor se manifestou de uma expressão de fé. Então ali teve o que Paulo ensinou, ali teve amor com fé. Amor com fé, porque se a pessoa é igual o religioso desse mundo, o religioso desse mundo prega muito amor, mas não tem fé nenhuma. É igual lá, o homem estava na porta de onde? De onde? Há quanto tempo? Alguém estendeu a mão para ele? Alguém levantou ele daquela situação? Então ele estava ali, numa porta que se chamava Formosa. Eu acho que os religiosos daquela época teriam que se envergonhar de ter pessoas ali, que ali entrava de tudo. Ali entrava rico, entrava pobre, entrava a elite daquela cidade. Mas é fato que o texto fala para mim e para você, que aquele homem estava ali todos os dias. A gente não sabe quanto tempo, mas o texto fala que todos os dias aquele homem era levado para ali. E outra coisa, ele não podia andar, ele era levado. A gente pode deduzir também que haviam até interesses econômicos. Levavam ele para ali para pedir e depois faziam uma rachadinha. Quem está entendendo? Dedução, tá, querido? O ser humano faz isso? Faz? Não tem não, né, gente? Tem mãe e pai que bota a criança às vezes no sinal para pedir dinheiro? Não tem, não tem. No Brasil, não. Juiz de Fora, não, gente. Não. Então, se o ser humano é o mesmo, pode ser aquele homem. Quando o texto fala assim, ó, e levavam ele para ali todos os dias. A gente não sabe quem levava. Quem está entendendo? Poderiam ser amigos. Mas poderiam ser pessoas que fecharam com ele. Ó, você não anda mesmo? Quero ver você ir sozinho. Então a gente te leva, a gente faz toda a logística e depois a gente racha. Mas não tem gente que faz isso, tem? Não tem. Talvez fosse por isso que eles não estivessem ali tão interessados na sua cura. Quem lembra do INSS que eu falei aqui? Mas a razão é que quando a pessoa se depara com essa expressão mais elevada da fé, que é o amor,
Aí é como o próprio apóstolo Paulo fala, que o amor de Cristo nos constrange. Aquele homem ele ficou constrangido com aquele amor e com aquela fé que aqueles dois se apresentaram ali na frente dele, e não teve como ele não obedecer aquele comando. Quando ele segurou a mão, disse: levanta em nome de Jesus o Nazareno, aquele lugar que ninguém quer, aquele lugar que ninguém acredita, Nazareno. Aí todos diziam: acaso vem alguma coisa boa de Nazaré? Mas é fato que veio. Amém, queridos? Eu tenho certeza que esse Deus, Ele vai te usar para você manifestar esta mais elevada expressão de fé, que é o amor por uma pessoa que está sofrendo, por uma pessoa que está gemendo, por uma pessoa que está doente, enferma, problemática, acorrentada, escravizada. Faça isso. Procure uma pessoa dessa, chama para cá, vem para cá, estenda a mão para ela, traga ela para esse ambiente. Faça isso, porque isso é gratificante. Quando você vê, imagina a alegria de Pedro, de João, quando viram aquele homem entrando no templo, saltando e louvando a Deus. Louvando, porque é isso que importa. Quando uma pessoa, a vida dela muda, Deus é louvado, Jesus é glorificado. Você viu a alegria que essa senhora subiu aqui, falando do esposo? Quem não está sofrendo na pele, né? Talvez nem pare para pensar, mas a pessoa não pensa enquanto não é uma pessoa de dentro da casa dela, que quando é uma pessoa que pega uma doença ruim, e que de repente começa todo mundo perceber, essa doença ela mata rápido, aí é a pessoa que sabe o que ela está sofrendo. Mas a atitude de amor é se colocar no lugar do outro, é tentar saber que o que você tem, você pode dar para alguém. Porque Pedro deu, João deu, falou: nós não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e ande. Então, o que você tem, você pode dar. Agora, você tem que crer que você tem. Quem crê que você tem? Você tem. Você tem Cristo. Você tem a fé. Você tem o amor. Você tem a salvação. Você tem a cura dentro de você. Você tem vida, e quem tem vida, reparte vida. Amém, queridos? Quem tem vida, reparte vida. Mas você tem que crer que dentro de você está a vida. Eu creio que dentro de mim está o autor e consumador da fé. Dentro de mim está a vida. Ele não falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele está dentro de mim, eu tenho a vida. Agora, eu tenho a vida para mim mesmo ou para reparti-la? Porque ele pegou o pão e falou assim: ó, eu sou esse pão aqui, ó, e repartiu. Então, vida é para repartir. O pão vivo que desceu do céu, ele foi repartido, e é repartido, e nós precisamos reparti-lo. Quantos outros ainda precisam? E de repente, quem sabe, hoje aqui, você que está aqui, veio doente, veio sofrendo, eu tenho certeza que você vai sair daqui curado, mas teve alguém que te incentivou, teve alguém que pensou em você, teve alguém que falou assim: não, eu vou atrás dessa pessoa, vou fazer uma visita na casa dela, eu vou estender a minha mão, eu vou manifestar o amor de Cristo que está em mim, me preocupando com essa pessoa, e vou lutar até que ela seja curada, até que ela seja liberta, até que ela seja transformada. É assim. Essa é a expressão mais elevada da fé, o amor. Mas amor não sentimento, é o amor atitude, ação. Amor, ação. Amor não é, já falei de novo, amor bíblico não é sentimento. Amor bíblico é ação.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu ação. Jesus foi para a cruz, ação. Tudo ação. Não existe amor sem ação, que é a maior expressão da fé. Então vamos expressar o nosso amor pela fé aqui nessa noite, em prol dos sofridos, em prol das pessoas que estão doentes, em prol talvez de alguém que esteja aqui hoje, ou alguém que está agora assistindo a gente em casa, no hospital, ou em qualquer outro lugar. Mas eu tenho certeza que o que nós temos em nós repartiremos com aqueles que ainda não têm. Não tem. Tem mais gente que não tem do que os que têm. Quem está entendendo? De repente você vai falar assim: Ih, pastor Gamonal, tem muita igreja no meu bairro. Não se iluda. Não se iluda. Juiz de Fora tem mais de 500 mil habitantes. O último censo, nem a metade ainda da cidade se declarou cristão, evangélico, convertido. Não. Juiz de Fora. Agora, se for falar de mundo, isso é muito mais, né? Falar de Brasil, falar do mundo inteiro. Então, assim, porque às vezes a gente acha, né, que parece que está todo mundo salvo, que o mundo todo está salvo. Aí a igreja começa, igreja que eu falo não aqui, né, mas a igreja no geral, no mundo, começa a se comportar como se o mundo todo tivesse salvo. Quem está entendendo, queridos? Por isso que igreja precisa ter o que nós temos aqui. Por exemplo, quando Deus usou o pastor Zé Carlos para abrir esse culto aqui, é isso. A Resgatando Vidas é uma igreja que prega para salvo, mas prega para não salvo também. Esse culto de terça para pregar, para trazer pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Para essa palavra chegar para quem não conhece a Cristo. Por quê? Uma pessoa curada, uma pessoa liberta, isso dá impacto, dá ou não dá? Tanto dá que depois você pode continuar lendo o texto de Atos 3. Sabe o que aconteceu? Só para finalizar, depois que aquele homem foi curado e entrou no templo, está escrito lá que aquele homem colou em Pedro e em João e não quis desgrudar deles. E quando aquele homem colou em Pedro e João, está escrito lá em Atos mesmo, a multidão também veio para ouvir Pedro e João. Você vê, um milagre ganhou uma multidão. É uma ferramenta poderosa ou não é? Sim ou não? Mas é uma ferramenta poderosa que, infelizmente, a igreja da atualidade não utiliza muito. Que hoje nós temos no mundo, né? Qual igreja? A igreja que faz pirotecnia. É a igreja do show, gospel. É a igreja que acha que vai ganhar vidas trazendo cantor famoso, gastando rio de dinheiro. Sendo que uma única atitude, naquele dia, ganhou uma multidão. Porque a transformação de vidas, o milagre, ganha multidões para Cristo. E depois você lê na sua casa o restante do texto que você vai ver o que eu estou falando. Que aquele homem, ele falou, não, agora eu vou caminhar com esses dois. E ele colou, como se fosse, agora eu sou discípulo deles. E aí, quando aquele homem colou neles, veio uma multidão atrás do homem também. Tudo por causa de um milagre, porque todo mundo conhecia a vida dele, sabia que ele mendigava na porta do templo, sabia que ele era coxo desde nascença e agora todo mundo vendo o homem andar. Imagine, gente, imagine, a pessoa conhece a pessoa ali naquele sofrimento, naquela vida, e de repente vê a pessoa ali. O que aconteceu? Jesus me curou, Jesus me libertou. É igual agora lá o esposo da Ana Cláudia, tantos outros aqui. Estou vendo aqui a nossa irmã ali, que foi curada de cegueira ali. Está até orando, né? O que houve com você? Jesus me curou, Jesus me curou. E isso vai despertando outras pessoas, amém? Você pode ficar de pé e aplaudir a Jesus? A Ele a honra, a glória, a expressão mais elevada da fé é o amor. Bora manifestar esse amor? Bora manifestar esse amor por meio da fé? Esse amor opera por meio da fé. Então eu quero